Fala pessoal, hoje é dia de falar de O Mal Não Existe, novo filme do Ryusuke Hamaguchi, diretor japonês, que ficou mais conhecido mundialmente, digamos, por conta do Drive My Car, que venceu o Oscar de filme internacional, que estava em Cannes, venceu o prêmio em Cannes, que também foi indicado até o Oscar de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado e por aí vai. Mas é um dos grandes diretores da atualidade, de outros filmes também de muita qualidade, como por exemplo Roda do Destino, e agora ele chega com mais um ótimo filme, que é O Mal Não Existe, filme que foi premiado também com melhor direção lá no Festival de Veneza. Aqui um filme, para quem se assustou, possivelmente com as 3 horas do Drive My Car, não é o caso, apesar de ser um filme que vai criar uma espécie aqui de combinação. Ele vai ter muito dessa ideia do cinema de fluxo, do slow cinema, mas ao mesmo tempo ele vai ter em muitos momentos uma abordagem muito mais clássica, principalmente quando envolve os momentos de comédia aqui, né, quando tem essa espécie de confronto entre aquela comunidade e quem vem de fora, que detém o capital, ou os representantes de quem detém o capital. A gente vai ter principalmente uma decupagem aqui muito mais clássica, a escolha dos planos, que vai ser basicamente mostrar um lado, mostrar outro lado, mostrar um lado, mostrar outro lado, quase como um ping-pong aqui, essas duas forças se confrontando. É um filme que, teoricamente, é basicamente um filme daqueles ambientalistas, de defender a natureza e tudo mais, mas como eu sempre digo para vocês, não é sobre o que é um filme, mas como isso é representado em tela. E aqui a abordagem do Hamaguchi é muito, muito boa. O filme vai trabalhar, acima de tudo, essa ideia do homem confrontando a natureza, o homem se apossando da natureza de alguma forma. E vai ficar muito sentido isso, principalmente no plano inicial e no plano final do filme, que são muito parecidos, é quase que o mesmo plano, com a diferença dessa inversão de cores, e acho que também a direção que a câmera está indo, mas é quase como se fosse o mesmo plano. Só que quando a gente vê tudo que acontece nesse meio do caminho, a gente entende essa ironia, que não é, na verdade, o mesmo plano, ou pelo menos o sentido que cada um desses planos adquire é completamente diferente. O primeiro tem essa ideia de harmonia que a gente vai ver não só no plano de abertura, mas em tudo que vai se desenvolvendo inicialmente, nessa relação, por meio principalmente do olhar desse faz tudo do lugar, mas de toda essa relação dessa comunidade com a natureza, que é uma comunidade que vai respeitar a natureza, vai depender da natureza, então vai estar em uma completa harmonia com a natureza. Até que chega a ideia do capital, digamos assim, e é onde o filme ele adquire um tom não muito esperado, talvez, principalmente se você vê a carreira do Hamaguchi. Não que não tenha um pouco de humor em alguns dos filmes dele, mas aqui ele adota uma comédia muito mais direta, digamos assim, sem nunca perder o que ele está querendo trabalhar e o potencial do que ele está querendo trabalhar. Então, por mais que tenha essa comédia, é uma comédia por ridicularizar, mas não de uma forma muito escrachada, esses representantes do capital por parte dessa comunidade que está em harmonia com essa natureza. E principalmente quem detém o capital aqui tem esse ar de como ele representa tudo isso, de serem seres ridículos, inferiores, mas ao mesmo tempo não dá para menosprezar o potencial de destruição deles. E aí o filme ele começa um pouco a se alterar nessa segunda metade, principalmente, desde aqueles que estão nessa posição mais baixa de defender quem tem esse capital, mas não ter esse capital, e querer ver ali naquela comunidade uma espécie de salvação, mas não é bem assim que funciona, até esse confronto mais direto aqui. E o final do filme que poderia, dependendo do diretor, poderia cair simplesmente num lugar de chocar e coisa do tipo. O Hamaguchi ele encontra uma forma de representar isso também muito, muito poderosa. Principalmente pelas informações que ele vai colocando no meio do caminho e como ele vai trabalhar toda a situação, que obviamente eu não vou dizer pra vocês pra não dar spoiler, mas com um potencial sutil muito, muito grande. Então como esse capital vai afetar essa comunidade já ali existente, como o capital vai confrontar e destruir
essa natureza e quem está em harmonia com essa natureza. É essa transformação que o Hamaguchi está dizendo pra gente o filme inteiro. Esse mundo em transformação, para pior. A transformação acaba sendo uma espécie de destruição da natureza e de quem busca uma harmonia com ela. Então ele vai adotar da comédia que vai ter, primeiro desse tom mais contemplativo e harmonioso do início, para uma comédia mais direta nessa metade, para no final, depois de tudo isso, a gente ver que o que sobra é mesmo um tom bem pessimista, de devastação e tudo mais. E eu gosto como ele vai fazer tudo isso por meio de uma decupagem de planos bem esticados, como é comum dele, dessa relação direta do olhar para a natureza também, do sentir a presença daquele lugar, e vai criar quase que uma mística em volta daquela região específica, daquela comunidade. É quase como se tivesse algo de sobrenatural ali, um sobrenatural que é positivo, é uma relação quase indescritível, que o homem fica fascinado, o homem que mora naquele lugar, né? O ser humano que mora naquele lugar é fascinado por aquele lugar, e aí o que vem de fora acaba por destruir ou tentar destruir essa mística. E aí isso vai ficar muito representado em como ele vai filmar esses lugares, em como ele vai filmar as ações naquele lugar. Desde ali o início, quando tem o faz tudo pegando água, o faz tudo quebrando ali com machado, cortando as lenhas, esse tipo de relação de subsistência para um confronto final que vai mudar bastante isso. Então o Hamaguchi ele tem aqui um controle muito, muito especial de tudo isso que ele vai dizer e como ele vai dizer, acima de tudo. Não é apenas um filme pelo seu tema, mas como esse tema é abordado por um dos melhores diretores da atualidade. Por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais e também segue a gente nas outras redes sociais, segue a gente lá no Instagram, porque a nossa cobertura ela vai para além aqui do YouTube. Por hoje é isso e corta.